Olá, eu sou o Bruno Teixeira, mais conhecido como Break, e sejam bem-vindos ao segundo episódio do The Board Show. Hoje vamos estar à conversa com dois convidados, entre eles o nosso pretty boy Gonçalo Vilar de Bó, skater da Dilabor e da Etnis, e o grande Mosaic. Eu conheço-o como Barbosa, mas toda a gente o conhece como Mosaic. Um dos melhores, se não o melhor, Não, a não há opinião melhores, de não há algumas melhores. pessoas, É como se no não o skate. melhor homem do Não há grafite melhor, na não há Tuga. melhores. Pessoal, tudo bem? Vocês já se conheciam? Já. Já, É. com certeza. Conheciam-se no Tinder? Conheceram-se no Tinder? Foi. Foi um dia que Não, no trocaram. Gays R Us. Trocaram. Gays R Us, não Pá, é chegaram no lá ao meu Tinder, trocaram a cena de procurar gajas por procurar homens e olha. Acho que há acabou um por dar Tinder match. mesmo só para isso, não é? Não se chama Só de Tinder. homens? É. Tá, pois é. Ok, muito bem. Diz-me uma coisa, Não sei o Gonçalo. Diz. Eu tenho uma pergunta, uma curiosidade para que tu me possas satisfazer, que é porque é que a tua videoparte se chama Street Wilson? Street Hills. É Street Wilson? É. Mas porquê? É em honra ao Paul Porquê? Wilson? Não sei. Diz-me. Não sei. Porque ele tinha uma Para ser suéte sincero- da Wilson. Aquela suéte Não, da para Wilson ser que tu sincero, tens. porque que. Pá, eu. Então vai, ok. Eu e o Tomás. A culpa é do Tomás. Pronto. Ok, o Tomás, Não, é minha Tomás está ali Tá atrás. ali, exato. A culpa é dele. Não sei, basicamente foi um dia, estávamos à procura de nome para aquilo, para o filme, e era tipo, pá, bora chamar Street, pá, isto é tudo na Street, não sei o quê, Street, acho que foi muito mais, pá, Wilson, Street Wilson, não foi? Vai ser assim. Pá, e nós chegamos, puma, foi como o Super 1000, foi a mesma coisa. Nós temos a nossa crónica que é o Super 1000, não sei se já viram, preto e branco, Sim. que temos ali uma página no YouTube, uma rubrica no YouTube. E basicamente o Super 1000 foi igual. Foi tipo um dia, nem sei porquê é que foi Super 1000. Fui eu, o Tomás e o Chevette que decidimos dar o nome àquilo e precisávamos de um logo para aquilo e tudo. E era o símbolo dos Red Dragons, até eu e o Tomás fizemos uma tatuagem dos Red Dragons, que no fundo não é Red Dragons, é o Super 1000, que é o que simboliza para nós, temos os dois aqui. Lindo. E pronto, e no fundo não há grande razão, não há grande justificação para isso. Tatuaram os dois. É isso, yeah. Damn. Isto é que é cumplicidade entre amigos, já viste? Yeah. Diz-me uma coisa, tu, Barbosa. Pá, eu sempre te conheci como Barbosa. E vai continuar a ser assim. Aliás, o Baninha que está aqui, que não nos deixa mentir. verdade. Isto é a mascote aqui Sim, do que tal Board como Show, eu é o disse, Baninha. tal como eu disse, tu também has de ser sempre o break das idas para a Serra Nevada e não subir à Serra. Exatamente, Para mim, has de ser a exato. cidade. Grande história para se partilhar aqui. Olha, com quem dois gajos Grande que história. achavam que snowboard era tipo skate, e então diziam, isto é muito fácil, break, é só meteres a É prancha verdade. agarrada aos pés e deixares-te ir. E eu apanhei Não é, uma cambada de não é. nervos porque aquilo é completamente estúpido a primeira vez que uma pessoa anda, E é uma tenta cena fazer frustrante, snowboard. ao início é frustrante. pá, e passei-me completamente e inclusivamente até dizia assim, pá, mas como é que é possível? Eu ando de skate há 20 anos e não consigo andar numa prancha de snowboard Resumo da história. à custa, Dom José. exato, à custa de quem? Do teu grande amigo Nuno Pereira. É O verdade. grande amigo Nuno Pereira deixou-me abandonado. É À verdade. minha sorte, mais outro amigo meu de Sacavém. Bons tempos. Ele mandou-te um abraço ainda há pouco tempo. Estive lá em casa dele nos Açores e ele disse: mal veres o break, dá-lhe um abraço, já não falo com ele. Sim, mas nós E eu, estamos aí um bocadinho. Uma fricçãozinha. Ok. Mas está-se bem, Está-se bem. tranquilo. Opiniões diferentes acerca de dietas vegetarianas. aquela cena. Whatever. Estás a falar com um gajo que é do. aquele posicionamento mais. E isto é para ser tomado com esta forma. Exatamente. Mas ele sempre foi Mas assim, tu pronto, sabes? sim. Tu conheces Sem dúvida. conheces Mas há tanto tempo quanto eu. não deixa de ser uma boa pessoa. É, Isso é que interessa. Yeah. Ia-te perguntar uma coisa que eu acho que é pertinente, que é, tu acabaste, eu elogiei-te de acordo com o feedback que eu obtive de várias pessoas que conhecem a tua arte e o teu trabalho, e tu de uma forma muito humilde dizes logo, não, o melhor não. Eu vou-te Tu és explicar. bom? Eu sou bom. Não, eu sou bom. Eu Consideras- sou bom. E vou-te Porque às explicar vezes isto as é da pessoas base. acham é Que a que- pergunta que tu vais querer que eu consiga esmiuçar aqui define-se assim. Isto é um bocado como no skate. No skate não há o melhor. Há aquele que tu te identificas mais com o style e tu, a nível técnico, podes chegar a um patamar X ou Y. Mas o técnico, mesmo o técnico, depende das vertentes em que estás a jogar, não é? Eu atingi um patamar técnico que não posso ir muito mais além, porque não há muito mais do que isto para ir. Mas a nível de style, eu tenho o meu style. Há pessoas que gostam do meu style e que sempre me acompanharam pelo style que tenho. Há pessoas que gostam mais de outros styles e para eles o outro é melhor. Eu não estou a dizer que sou o melhor porque de facto não o sou, mas
estou no grupo dos melhores e sou dos mais antigos em Portugal. É porque às vezes as pessoas têm tendência, e eu contra mim falo, quando alguém se manifesta de ser bom em alguma coisa, às vezes é confundido com o facto da pessoa ser arrogante. E na verdade, às vezes é se calhar o reconhecimento de que tu entendes que em comparação com algumas pessoas tu és bom naquilo que fazes. E eu acho que isso até engrandece a pessoa, não falando sim. de uma forma arrogante, mas dizendo, ok, eu sei o meu valor. Sim, óbvio que sim, porque há um patamar em que tu chegas em que se diz assim: se tu não te valorizares, ninguém o há de fazer por ti, não é? Tu tens primeiro de valorizar-te a ti. E os outros são apenas um acopular dessa pirâmide que tu has de erguer à tua frente, em que o topo, e tu tens de ser a tua própria barreira. Tu não podes dizer que os outros estão à tua frente, ou tu estás atrás deles, ou que tu estás à frente deles. Aqui o pormenor basicamente é isto. Tu tens um vértice e tu queres chegar cada vez mais alto nesse vértice e erguer essa pirâmide cada vez Tu também mais. tens os teus Everestes. Pois, exato. Também tens Tens os teus vezes- Everestes, Gonçalo. Porque, por exemplo, no outro dia eu estava a dar uma aula e Uhum. tu estavas, antes de ires trabalhar, estavas ali a dar uns toques. E eu lembrei-me, ao estar a olhar para ti, pensei: o Gonçalo não tem bem a noção do quanto tu. Às vezes há uma sensação que tu não tens bem a noção do quanto tu andas bem de skate. E do pop que tem. E do pop que tem, sim. E do estilo que tem, etc. Estamos a falar de um Dylan Reader português, calma, olha bem. Mas a questão é, a questão é, eu sinto que tu, como o Pedro Roseiro, por exemplo, Uhum. eu acho que vocês às vezes não sabem o que andam. Porque eu vejo a facilidade com que tu andas e eu penso assim, aquilo é tão difícil para mim e ele faz aquilo com tanta facilidade, que vai um bocado com aquilo que o Barbosa estava a dizer, que é, tu também tens os Dá teus valor. Everestes, tu achas que... É Como é assim, que tu te consideras? Tu andas exatamente. bem de skate? Ando bem de skate, mais uma vez não me considero, aqui em Portugal, sou um bom skater, sem dúvida, e pode ser que estou nos melhores também. Embora, qual é a minha frustração hoje em dia, porque é que eu acho que hoje em dia posso não ser tão bom? É a quantidade de vezes que ando, ou seja, saber que eu em tempos já fui melhor em algumas coisas. Hoje também sou melhor em outras. Uma pessoa vai sempre mudando o seu estilo, a sua forma de skatear, então... Antigamente podia ser melhor em rails, hoje sou melhor em curbs ou em manuals ou o que é que seja. Eu sei o quanto sou bom, mas sei que muitas das vezes poderia ser melhor em muitas coisas, principalmente na nossa vida. Na bocado tocaste no assunto da videoparte. Eu e o Tomás andamos aqui com uma coisa que é: pá, já estamos com bué de cenas, bora soltar essa videoparte. Pá, e aquilo para mim não chega. Eu já soltei algumas coisas engraçadas e para mim solto algumas coisas engraçadas, mostrar trabalho, e isto para nós é uma grande diversão e eu adoro fazer isto que faço. Mas eu quero demonstrar um pouco mais do que aquilo que falta, estás a ver? E às vezes não é suficiente. Tu também tocaste no rezeiro, realmente o rezeiro, se calhar eu posso ser assim e não reparo, mas o rezeiro é de facto muito assim. O rezeiro acaba de dar tipo um abuso. Ainda agora na vida ao parte dele, acho que reparar, na última manobra, fake e frontside flip level bank, está tudo a festejar e não sei o que. O gajo, está bom. Tá, o canino até começa a gozar, está bom. Tipo, como se não fosse nada, estás a ver? Tipo, o rezeiro desvaloriza-se muito e eu reparo nisso. Pode-me acontecer isso também comigo. Mas eu sei sempre o valor que tenho, a posição que tenho aqui no skate em Portugal. E também, como estavas a dizer, as pessoas à tua volta que te vão dizendo também te vão ajudando a subir um pouco o teu ego e a perceber tu quando tu vales. Se tiveres 20 mil pessoas a dizer que tu és muito bom ou teres uma, se calhar ajuda. Também depende dessa pessoa que for. Mas eu vou-te dizer, e isto aqui vai de encontro ao que vocês dois estão a dizer. Por exemplo, no grafite é uma cena que... E o ego é um perigo. É um perigo para as pessoas. E porquê? Quer dizer, no grafite em todo o lado. Sim, não é? mas no grafite principalmente, porque tu às vezes és bom na tua zona, e se a tua zona tiver muitos miúdos à tua volta, porque isto depois, lá está, a idade acaba por ser também um imposto. Certo. Feliz ou infelizmente Compreendo. acaba por ser. E o que é que acontece? Se tiveres um núcleo de miúdos à tua volta que te empolam esse teu ego, Pois é. tu podes julgar que estás num patamar que de facto não estás. Uhum. E tu achas que de facto estás acima da média, ou até acima do que é a média dos outros, mas não estás. Tu simplesmente vives num quintal em que todos os cães te lambem e poucos te ladram, como se costuma dizer a nível metafórico. És o melhor na terriola. Sim, na o tua quintal, terra, no no quintal. teu... Exato, no E quintal. de facto Portugal é muito pequeno nesse aspecto. É muito pequeno. És um E peixe é grande fácil- num lago pequeno. Eu acho que isto é transversal ao skate e isto é a minha opinião. Eu acho que muitos skaters preferem manter-se peixes grandes num lago pequeno porque têm uma concorrência tão feroz e um talento tão grande que preferem ser os heróis do bairro
do que poderem um dia mais tarde crescerem ao ponto de, ok, eu vou lá para fora e não tenho hipótese nenhuma, porque o nível é tão elevado. Pois, Com isto eu não quero dizer que isto seja consciente da parte deles, mas eu acho que às vezes é preferível. Acho que às vezes as pessoas pensam que é preferível serem o herói da rua do que passarem despercebidos num universo em que o talento é tão grande que ninguém repara em ti porque há pessoas que são muito melhores. Sabes que o problema tem a ver também com a fase geracional onde estás e, acima de tudo, com toda esta envolvência do que é a tecnologia. Por exemplo, tu construires uma imagem à tua volta que seja sólida é meio caminho andado para tu, de facto, chegares a um patamar mais elevado. Tu não precisas ser o melhor, mas se fores o melhor a promover-te, tornas-te, de facto, um dos melhores rapidamente. E eu acho que, por exemplo, e acompanho o skate, também andei de skate, como tu sabes, desde o início. E és um colecionador. Eu sou um colecionador de coisas de skate com as quais vivi naquela altura. Gosto de skate. Tenho pena de não poder ir mais vezes ao skatepark ou simplesmente à rua, porque eu gosto de simplesmente fazer slides e fazer carving e usar um simples passeio para dar uns grinds. Está ótimo. Porquê? Porque o que eu vejo hoje em dia é que o skate já não é tanta diversão assim como foi nos meus tempos. E eu via a comunidade de skate como uma entreajuda entre pessoas que pensavam da mesma maneira, que tinham uma posição a nível do que é a sociedade, que era ser diferente, estar diferente. E todos os skaters que eu conheci, todos estão bem no que é aquilo de ser diferente na sociedade e a parte artística, ou até mesmo socialmente, estando em trabalhos perfeitamente normais. Mas são pessoas que têm uma visão alargada, porque fizeram amigos que são de todos os espectros. É muito democrático o skate, como o grafite é também. Mas nos dias que correm isso não chega. Tu não basta divertir-te. Tu chegas a um ponto em que a diversão tem que ter um stopover e tu tens que crescer com o que te rodeia e não podes ir saltar 15 escadas sem levar um gajo que te fotografa ou um gajo que te filme. Tu tens que construir todo esse alicerce para de facto poderes fazer o resto da escadinha. Não basta seres bom. Por exemplo, estava-se a falar aqui do Rosário. Eu tenho muitos skaters em Portugal que eu identifico como bons skaters e eu, se calhar, tal como no grafite, procuro a polivalência mais do que aquele gajo específico. Gosto da magia do Tiago, sem dúvida alguma, porque acho que o gajo é um mágico e eu às vezes estou a olhar para as cenas que ele dá e digo: fogo meu. Insane. Porquê? É um wizard, Ele é um mágico. Ele é, de facto, é um gajo de apoteose. Eu no outro dia estava a dizer que nós passámos a vida, ou uma boa parte dela, a ver aquilo que não era realista na PlayStation para passar a ser real num mundo real, não é? Neste panorama em que passavas a ver manobras e diziam: tu jogas ao Tony Hawk Pro Skater e eu, pá, não, porque aquilo não é real. Mas no fundo, hoje em dia, há coisas que ultrapassaram a máquina. Ultrapassaram a máquina. Mas esse ponto que tu estás a tocar, eu gostava até que o Gonçalo, que é de uma geração diferente da minha e da tua, pudéssemos falar um bocadinho até sobre isso, que era no sentido de o que é que tu achas em relação a isto que ele disse. Tu sentes que está demasiado sério, tu divertes-te a andar de skate, eu sei que tu te divertes, mas a questão é, tu vais lá só pela diversão ou também estás ali a treinar e a mostrar? Porque eu às vezes vou ao skatepark e penso assim, eu não vejo nenhum puto a sorrir. Já sentes muito isso, não é? Eu já sinto muito isso, porque eu venho de uma geração e de uma maturidade, naturalmente, que já viu isso tudo, já viu o que era é aquela frase, rir por rir e andar de skate de uma forma sem ter que provar nada a ninguém, e hoje parece que vou ao skatepark e é quase do género what you got. É aquela frase que tem dito muito, já tenho ouvido algumas pessoas dizer, que é hoje em dia o skate, eles querem demonstrar o quão difícil é e não o quão divertido é, não é? Exato. Sentes um pouco, e percebo que cada geração que passa hoje em dia isto se sinta ainda mais. Ou seja, quando vamos ficando para trás, nós que sentimos mais isso, não sei se a malta na minha altura também, tipo Ricardo Fonseca, não sei que já sentiam isso de mim, porque é uma outra geração completamente diferente, mas eu sinto isso com os outros, com a nova geração. Eu de mim, eu não sinto isso. Eu quero ir skatear para me divertir. Há algum trabalho a fazer muitas vezes, sim, comprometimentos com marcas, etc. Claro. Em que tu muitas vezes, pronto, hoje em dia tens o Instagram. Completamente diferente. Pronto, na altura não havia isto. Tens as redes sociais e os lançamentos para a net. Mas isso era uma exceção. Era do género. Altura, e hoje vou filmar, ou vou tirar umas fotografias. Nessa altura é tudo mais real. Tu ias fazendo um trabalho contínuo, sempre, não é? Ao longo do ano, não era de repente, eu hoje vou trabalhar para fazer isto. Não te quebrando a linha de pensamento, de raciocínio que estavas a ter, por exemplo.
eu sou aquela pessoa, e se calhar por trabalhar no ramo da educação, não é? O Youngblood é uma cena muito necessária para tudo. Certo. Para tudo. E é óbvio que os putos é aquilo que te vão trazer aquela energia que muitas vezes se esmorece e que tu pensas precisas de um input outra vez, de algo novo para te voltar a dar gozo. É pena é que eles não percebam o outro lado também, que é eles têm que te mostrar o que é a nova tendência, o que é a nova coisa, porque é uma coisa nova e que tu não estás habituado sequer a ela, certo, sem dúvida. mas eles deviam distrair aquilo que foi o divertimento que tu tiveste com isso e juntar estes dois mundos. Por exemplo, quando nós falámos há bocado do Roseiro, eu digo, e digo-lhe isto, e ele às vezes ri-se e diz: pá, isso é porque tu és meu amigo. Para mim o Roseiro é o meu skater preferido nacional. É o meu skater preferido. Porquê? Pela polivalência que ele tem. Pela polivalência que ele tem. Dúvida, é todo o terreno. Tal como eu sei quem é o meu skater técnico preferido, como por exemplo em style o Jorge Simões é o meu ídolo de puto de skate, porque o conheço porque acho que é um puto que tem tudo para ser de facto aquele skater. Tal como eu gosto do Gustavo, tal como eu gosto do puto novo do Rafa, que acho que é um puto que vai ter também ali coisas para dar boas. Mas lá está, são vários itens que tu tens de fazer de um checklist grande para te posicionares do que é. Eu hoje, quando abri a parte do Barracks do Gustavo, fiquei de facto... fácil, não é? What the fuck? Tipo, 300 manobras, todas, cada uma pior que a outra, mais dividida. E coisas que são normais que pelo menos para mim seriam exceções eu conseguir acertar. É isso. Hoje já está. 90% Aquilo já é normal. Aquilo já é é normal. Tu tens de ser aquilo para ser alguém hoje. É muito estranho. E ele é de facto um puto fantástico diferente. Também, mas se me disseres, mas ele se calhar é o que tem o maior buzz neste momento. Sim. Mas não é o meu. Ok? Claro. E eu tenho esta hipótese de poder decidir, tal como as pessoas no grafite têm de ok, Barbosa, tu és o que eu gosto mais. Mas sei que muitos outros vão dizer, pá, eu gosto do teu style que é assim meio marado e o caso, mas eu curto mais do gajo que faz carinhas. Porquê? Porque lá está, os estilos de skate também se adaptam mais facilmente àquilo que pode ser o buzz ou não. Porque se tiveres um estilo de skate em que muitos putos seguem essa tendência, ou que tornas as coisas fáceis deles poderem também replicar, consegues ampliar o número de fãs. Porquê? Porque eles vão seguir e tu tornas-te quase como um mentor do que é o processo do skate. Vão se identificar. Tenho essa pena só de... Eu chego ao skate park e às vezes estou lá e há putos que olham para mim de lá tipo este gajo só dá ollies. Eu rio porque eu às vezes passo uma hora com um passeio. Eu passo uma hora com um passeio a dar 50s e 12 Mas sabem lá eles o que é que tu te divertes. E eu chego ao final do dia e digo assim, porra, andei mais um dia. Muito mais do que aquele dia. Mas sabes uma cena que eu tenho curiosidade? Eu até gostava de saber o que é que os putos acham de mim. E não num sentido de ego, é num sentido de, ok, eu tenho 43 anos, eu dou aulas de skate a putos e eu dou a minha voltinha e faço as minhas cenas. Eu tinha curiosidade em perceber, eu gostava de saber o que é que este puto pensa de mim, olha para mim, como é que ele olha para mim? Ele olha para mim a dizer, está aqui o Cota que tem a mania que sabe fazer qualquer coisa e que... Também tenho curiosidade nisso. E do género penso que... Será que ele sabe que eu me estou a divertir, bué, e que isto para mim é quase terapêutico, é quase um mindfulness, em que eu consigo obter daqui todo aquele êxtase de sei lá, de estar aqui completamente embriagado por estar a andar de skate e sentir isto de uma forma que se calhar ele não sente porque ainda não tem maturidade para isto. Porque eu às vezes vejo os miúdos e penso assim, sejas tão duro com eles, mas tu já foste assim. Houve alturas em que tu não ligavas nenhuma ao que os mais velhos te diziam, porque era a tua cena. E agora é a cena deles em que eles não vão ligar àquilo que tu dizes. Isso é aquela coisa... Eu já vi pais a refilarem com putos a dizerem não deste o que é que Filipe bem dado. E eu fico... Foda-se. Ou à praia, meu. Ou à praia, porque eu sempre fui aqui da linha. E os meus amigos são gajos que tal como o Bano ou outras pessoas que estavam ligados ao surf. E eu hoje em dia não compreendo como é que há pais a dar raspanetes nos putos que estão a treinar na praia ou estão em campeonatos, quando deviam estar a dar apoio e dizer que tenhas aí, que seja o melhor dia da tua vida a competir. E isto de facto virou. Porquê? Porque lá está. E isto tem muito a ver também com as marcas e com as lojas que estão por trás e etc. Porque eu acho que esta coisa dos patrocínios também de certa forma impelou uma situação que muitas vezes não é real, muito menos para o panorama nacional do que é a nossa envergadura como indústria. E tu sentes essa pressão? Por exemplo, tu és da Etnis, és da Dilabor, claro que a Dilabor não tem naturalmente o mesmo peso que a Etnis e estás a skatear praticamente com os teus irmãos, digamos assim. Sim.
É assim, Tu sentes essa pressão? eu tipo... cheguei a um ponto em que, para mim, representar as marcas que me patrocinam já não é, pá, não é mostrar aquele nível de skate tal. É o meu estilo. Eu acho que se as marcas me continuam a patrocinar é pela minha imagem. Claro. Porque todas elas sabem e toda a malta aqui do skate sabe, pá, que eu não sou aquele gajo que faz campeonatos, que treina, que não sei o quê. Pá, por acaso tenho sorte de estar a fazer vida com o skate. Estou a trabalhar lá na Pop Skate Shop, a marca de Labor, dou aulas de skate também, etc. Que é tudo muito giro. Mas nisto tudo, pá, se eu skatear uma vez por semana é muito bom. Portanto, o que é que me preocupa mais hoje em dia? É eu manter a minha cena, a minha imagem, o meu skate, a forma como eu faço, com o meu sorriso, com tudo isso. Pá, e se as marcas continuarem a curtir isto, que eu acho que curtem, porque já estou na Etnis há 5, 6 anos. Dilabor também. Pois, Dilabor também já lá faz um bom tempo, mas também somos nós que trabalhamos a imagem, mas pronto. E depois é skatear de acordo com estas marcas em que eu estou, que eu sinto-me bem por estar nelas e acho que elas também estão felizes comigo. Tu tens apoio da DC? Eu tenho vários apoios. Sou patrocinado pela G-Shock, pela DC neste momento. Tu sentes essa pressão, por exemplo? Eu Não, confesso não, porque, que não conheço porque naturalmente os meandros do grafite, mas tu também tens que mostrar trabalho, entre aspas. Claro que sim, mas isso lá está. E tens que perceber isto desta forma. A partir do momento que és apoiado, tu tens de dar um retorno à marca, porque a marca tem que sentir que tu és uma mais-valia para eles te terem como embaixador, digamos assim. Sim, tu vais mostrar a tua marca. E o que é que eu acho que aconteceu? É óbvio que, mesmo dentro, por exemplo, da DC ou de outras marcas pelas quais eu fui e tive a sorte de ter sido sempre acompanhado por várias marcas e várias marcas que gostaram sempre do meu trabalho, eu sempre quis mostrar e entregar no final um lado também profissionalizado da coisa, que era, ok, eu este ano saí X publicações de revistas, tive X tempo de antena de televisão, fiz estes eventos todos, temos uma estimativa aqui de X pessoas nos eventos maiores. Porquê? Porque isso também traz um conforto à marca de perceber que dentro do lado da brincadeira tu podes ser uma pessoa também profissional no que fazes. Porque eles de facto gastam dinheiro comigo. E eu não posso simplesmente dizer que sou da equipa e pronto. É óbvio que eles gostam de ti porque não só como atleta, mas acima de tudo pela pessoa. E porque eu acho que a parte da amizade, e eu nunca fui patrocinado direto, por exemplo, do Bana, mas eu já desenhei coisas para ele dá-me coisas a mim, e isto é um retorno de amizade, acima de tudo, e essa amizade tem que haver sempre quando se fala de não patrocínios apoios, porque em Portugal são poucos os que têm de facto patrocínios. Mas estes apoios, há uma troca comercial, quer se queira, claro, quer não, e por muito que nós queremos ser, como os putos dizem, mas tu não és hardcore, não és underground, eu não quero ser, já essa fase já passou, e no skate eu acho que também se vive um bocado assim. Sim. Porque muitos dos putos querem mostrar, mas não veem o lado profissionalizado da coisa, que é chegarem ao patrocinador e dizerem, olha, tens aqui um videoparte que eu montei durante X tempo. Sim. Tens aqui X visualizações que eu tive não sei onde. Porque esse trabalho de casa também tem que ser feito se de facto queres ter, lá está, o apoio por trás. É um trabalho. É um Sim, trabalho. Isso, eu gostava que tu me dissesses, sem dúvida, eu gostava que tu me dissesses neste momento como é que tu sentes que está o grafite em Portugal. O grafite em Portugal. O grafite em Portugal, temos neste momento esta alavancagem que... E Lisboa foi o primeiro passo desta coisa dos street art tours, do Vils ter feito a Underdogs e os bosses todos que vieram a Lisboa. Isto o que é que fez? Eu lembro de andar de skate em todo o lado. Eu quando via os filmes na altura e via os seguranças a correrem pessoal das zonas de skate, eu não percebia aquilo. Certo. E tu que és dessa geração, lembras-te que andavas de skate em praticamente todo o lado. Claro. E quanto muito havia pessoas que vinham filar contigo, menino, estás a fazer barulho que eu tinha o meu filho a dormir, não é? Exatamente. Mas nunca aquela coisa de vir um segurança ou alguém te expulsar do sítio por estás a andar de skate. Uhum. Normalmente vinha alguém no entanto, se depois andavas na rua, na estrada, alguém te vinha e a polícia podia-te levar o skate e não te devolver, etc. E o grafite também teve esse percurso. Porquê? Porque inicialmente tu andavas com latas, ouviam latas na tua mochila, alguém chamava a polícia, eras logo... Certo. Eras logo um vândalo. Não era ser um vândalo, mas eras um dissidente. Eras um dissidente, era uma cena tipo de gueto, estás a ver? Tanto que a maioria das entrevistas que eu dei inicialmente perguntavam, então mas tu és branco? Porque se associava muito que o grafite estava ligado aos blacks. Certo. Ao pessoal do gueto.
O E lá está, preconceito, porque- o preconceito de associar Sim, uma em determinada Portugal, cultura principalmente. subversiva a uma raça, a um E é credo, muito ou o que idêntico. seja. Lá está, apesar de ser totalmente divergente e ser uma antítese a nível do que era o skate inicialmente e o grafite, neste momento é como se estas linhas se tivessem tornado paralelas. E o que é que acontece? Eu hoje vejo já. Mas porquê os que tu caras- achas, por exemplo, Porque o grafite está forte em Portugal. Eu vou exatamente, dizer porque é que está bom. o que é que mudou? Porque no skate o que mudou foi a evolução da atividade ou do desporto, pá, O número de como praticantes, queiram chamar, sim, o número de praticantes, praticantes, as marcas envolvidas e acima de tudo o dinheiro envolvido no skate, que fez com que isto começasse a ficar profissionalizado. E a mim o que me irrita neste mundo e nesta sociedade, e eu confesso aqui de forma pública, é que nada vale pela beleza que tem, a não ser que um sistema capitalista queira agarrar nessa beleza e comercializá-la ao ponto de ela passar a ser importante e entrar no mainstream. Ou seja, o skate pode ser todo muito bonito, mas se não der dinheiro ninguém pega nele. E pode ser uma cultura... Mas há de haver sempre. E o grafite Certo. também. E o grafite também. E é isso que torna estas microculturas tão importantes. O skate sempre ditou modas. Tipo, tu Sem vês dúvida. que os skaters sempre ditaram modas. O pessoal da moda vinha beber ao skate. Sempre. E isto o que é que fez? Fez uma máquina, de facto, que gera dinheiro e que quando tu dizes que o sistema capitalista está sobre este... como cúpula, tem a ver com o quê? Com o trazer, de facto, esta cultura para o que lhes interessa a nível de venda. Mas, na verdade, quando essa cúpula sair, o skate mantém-se. Pode ter menos Certo, praticantes. sem dúvida, é isso mesmo. E o grafite é a mesma É o que coisa. eu Neste costumo momento tu dizer. vais a qualquer coisa, o grafite está em tudo. Está nas publicidades, há um carro para, há uma E é o coisa que eu de costumo street art dizer por trás. com a entrada do skate nos Jogos Olímpicos. Eu costumo dizer é, pá, se o skate está sob a Federação Portuguesa de Patinagem, vai para os Jogos Olímpicos ou está sob a Federação de Pescas, independentemente do rumo que o skate tomar, para mim o skate vai ser sempre A, B e C. Não vai ser... Eu posso me identificar com uma parte em que o skate é apenas aquilo que eu quero que seja e não aquilo que o rumo que está a tomar. Eu tenho uma visão nisso muito... Como é que tu vês o muito grafite, dura. por exemplo, nesse Há de haver nesse sempre. rumo? Porquê? Porque a parte comercial tem que estar associada à parte criminal. Porque existe. Porque a parte que é ilegal do grafite é o que torna o grafite efervescente. Certo. Não é? E isto aqui, porque é que se chama street art? Porque se teve que fazer uma passagem bonita, porque a palavra grafite tinha uma conotação negativa. uma conotação ou um peso As pessoas demasiado agarram-se muito negativo. às palavras. Às palavras, é verdade. É como dizer o skate um desporto, não é? Certo, Quase certo, o mesmo. Certo, Estamos a- certo. No fundo é, ok, mas Óbvio que como sim. que É um- é um estilo de vida, é aquela Claro, coisa claro. toda. E acaba por ser um desporto Mas tu na vertente em que tu mexes os braços, mexes as pernas, é trabalhas um a desporto, mente mas é quando tu e queres estás a fazer amenizar a exercício cena. físico. estás aqui a vandalizar isto. Isto é um desporto. Não é? Exato. Claro. Vão Eu lá estou a fazer praticar isso para não sei desporto. onde. Estou a brincar de desporto e não estou aqui a dar nas drogas, não sei. Eu estou a Claro. dizer sempre isso, mas é verdade. Tu Claro, tentas levar aquilo para o lado que queres No muitas grafite vezes. já não é esse lado. Tens um lado de grafite e para as pessoas mais velhas é sempre o drogado. Pois. Mas, ó Gonçalo, tu imagina, tu que trabalhas numa loja de skate e tens efetivamente contacto com aquilo que são tendências, digamos assim. Tu sentes que, por exemplo, está a existir cada vez mais pessoal interessado no skate, mas porque o skate é uma moda ou porque o pessoal gosta mesmo daquilo que é o skate em relação à experiência que o skate lhes pode dar a nível emocional? Não sei se esta pergunta é demasiado intelectual, Não, demasiado profunda, mas... Não, eu percebo a tua pergunta. Ao Porque longo tu do tens tempo- esse contacto diário, não é? Sim, tu vês sim, lá sim, aqui, sim. tu vês que os pais que vão lá comprar skates para os putos é porque agora toda a gente anda Não. de skate e o meu puto também quer andar. Não, hoje em dia, pronto, há aqui duas alturas, pelo menos todos estes meus 13, 14 anos de skate, houve dois houve dois hypes no skate. Foi que foi um bocadinho depois de eu começar a skatear, passado uns 4 anos, 5, foi os morangos com açúcar. Toda a gente passou por isto e acho que toda a gente presenciou isto. E foi de facto os morangos com açúcar. E a tal cena que estavas a dizer da moda, também a moda na escola, toda a gente andava com a calça justa com o atacador aqui, não é? Certo. Pelo menos na minha altura. Eles vinham buscar, vinham beber, tudo ao skate. Mal eles sabem que foi o Corey Duffel que... Pois, Com vamos a falar faça, disso. Não, não. as primeiras brincar. calças da Volcom, do Jeff Sim. Rowley também, Sim, aquelas sim. justas, pronto. Pronto, aí foi os morangos com açúcar e foi de certeza o maior hype, que caiu logo. Passado aí 1 ano, 2, ou lá o que é que foi, começou logo a decrescer. Agora, eu não sinto que seja uma moda, sinto que esta cena toda do crescimento do skate, os street leagues, o desporto, skate como o desporto,
está a fazer o pessoal começar a skatear mais, principalmente os pais pegarem nos miúdos e colocarem e pô-lo a skatear. Mas eu sinto, Comprarem um skate, mas vai eu sinto skatear. a nível de pessoal da minha idade, eu Sim. sinto que há montes de malta a querer voltar. Isso também. Porquê? Porque como não conseguiram viver provavelmente na idade. Eu já comecei tarde, eu comecei a andar de skate com 13, porque hoje em dia os putos com 4 e 5 anos já estão a andar. Mas eu sinto que essa malta que não viveu, se calhar, de forma completa aquilo que queriam viver, Sim. neste momento estão a ver que o skate tem um grande hype e então toda a gente quer. E- Epá, eu também gostava de aprender a. Está um bocado mais facilitado. Sim, Os também. skateparks. E porque Claro. lá está, voltamos àquela parte inicial, não é? Isto tem a ver com visualizações. Quanto mais exposto é o desporto, Certo. porque é que a Fórmula 1 já foi um Sim, desporto que torna-se mexeu. omnipresente, não é? A Fórmula 1, eu lembro da Fórmula 1 ser tipo, toda a gente ao domingo parava para ver Fórmula 1. Pois é. Ou o Rally de Portugal, não é? Parava-se, o grupo B, toda a gente parava para ver Rally. O ciclismo voltou agora outra vez com mais força. Porquê? Porque tinha a ver com o número de horas que E era está- disponibilizado às E pessoas. está em causa, as visualizações, o skate ter entrado para os Jogos Olímpicos teve como uma das maiores razões o facto de o público que assiste aos Jogos Olímpicos começar a ser reduzido e eles quererem dar um boost maior colocando o skate para terem mais visualizações Também com o e snowboard, para terem novamente. Eles Mas com o perceberam. snowboard eu acho que a coisa não correu bem. Correu Deu e não uma correu, sensação correu e não que- correu porque inicialmente eles quiseram fazer a coisa. Lá está, isto depois implica as federações e etc. Por causa das federações que estavam envolvidas e quem é que desenhava os parques, quem é que ia fazer a competição. E de facto havia pessoas que não queriam e que eles não perceberam que ou faziam as coisas de um modo uníssono ou então não ia funcionar. Agora funciona um bocado melhor, mas ao início não funcionou. Eu acho que o skate pode ter outro lado, mas lá está, se calhar os melhores que deviam realmente ir para mostrar não vão. Há de ser sempre o tal pau de dois bicos, não é? Eu por acaso não Não me sei, estou aqui choca, para ver. repara, eu não me choca que o skate esteja nos Jogos Olímpicos, porque Bem, eu acho não. que seria aquilo que é o circuito normal. As coisas levaram até lá. A trajetória do skate levou até lá. E depois isto chegou a uma divisória em que uns querem ir porque querem representar o país e querem ganhar dinheiro e o que seja por que razão for, E não- e outros sentem que perfeitamente não, normal. isto é demasiado cultural para entrar naquilo que é uma cultura mainstream e de massas, e então eu quero me manter fiel à cena do skate e manter a cena underground. Mas eu acho que as forças são tão grandes que é impossível tu fugires a isso. E eu acho que isto é aquilo que eu vivi na música. O que é punk, o que é hardcore, o que é mainstream? Não, já estás a tocar num lugar maior, já estás Sim, muito história mainstream, já não és estilos. hardcore suficiente e não és underground suficiente. Isso aquela também existe história. no grafite. Tem que existir Porque isto- sempre, porque não é? isto- porque isto- agora eu lá acho que está. isto é abrangente. Mas lá está, tu és tão respeitado quanto mais fiel a ti mesmo és. Certo. No grafite o que acontece é, eu sei que eu sou daqueles que nem tenho muitos atritos, ou não tenho atritos com quase ninguém, é muito raro haver atritos. Porquê? Porque sabem que eu, apesar de ter o meu lado comercial, porque preciso de o ter, porque eu tenho que viver e Claro, tenho que fazer, como é óbvio. tenho que fazer acontecer para viver, não é? Tenho que fazer acontecer, tem que haver um incoming também de coisas que eu faço e a parte comercial acontece, porque eu gosto de as fazer também, decoração, seja o que for, ou simplesmente pintar fachadas, outra coisa qualquer, muros grandes, e eu preciso desse lado para manter a minha atividade underground a rolar também. Certo. Porquê? Porque se tu não tiveres esse budget extra para continuares a pintar na rua, e porque o grafite é dispendioso, quer se queira, quer não. Certo. Eu, em cada grafite ilegal que faça, vamos imaginar, rebenta ali 100 euros em latas. Se fizermos isto um fim de semana após o outro, são 400 euros ao final do mês. Eu tenho que depois ir pintar, lá está, uma loja, tenho que ir pintar um quarto ou qualquer coisa para ter esse dinheiro de parte para fazer mais 4. Mas tu manteste fiel, e eu acho que isto, e vi um estudo há pouco tempo que de facto foi engraçado, porque revi-me ali talvez, porque as pessoas sentem isso nas redes sociais, quando tu és fiel a ti mesmo e quando tu segues uma linhagem em que não fazes para mostrar, fazes porque ainda gostas e tens prazer naquilo que estás a As executar. pessoas percebem. E as pessoas sentem isso. É. Não precisas de tocar naquele lado, no outro, para fazer acontecer, ou não Ou precisas do seja, circo montado. ou Não seja, precisas montar um circo. tu acabas por não sentir, entre aspas, pressão nenhuma em agradar ou desagradar. Tu simplesmente segues aquilo Não, que tu eu achas sinto- que é, sim, que é o sim. que tu sentes. Também és assim? Eu já tinha tocado nisso há pouco e no fundo é isso que eu quero, é aquilo do estilo que eu estava a dizer, da Certo. minha cena
isto é o que eu curto e eu vou continuar assim. Vou-me esforçar, sim, mas é assim, pronto, claro que há uma certa parte que tu tentas agradar. Vamos tocar outra vez na cena das redes sociais, tu tentas agradar um bocadinho a todos, mais uma vez também por causa dos patrocínios, mais uma vez por causa dessas Claro, coisas claro. todas. Não, mas isso, E tu isso queres estar mas, aqui dentro do mundo. mas eu até aí compreendo porque é a tua quase obrigação profissional de, Sim. ok, queres- se a marca está a ver em mim Uhum. algo para a promover e vê em mim alguém como sendo um catalisador para que a marca tenha mais visibilidade, Exato. aquilo que eu posso dar à marca é o meu melhor, a minha melhor contribuição para que a marca continue a apostar em mim e eu continuo satisfeito com a marca. Claro, eu até exato. aí acho que vivo perfeitamente bem, até porque, por exemplo, eu podia achar que aulas de skate, que parvoíce, qualquer Pois, miúdo ok. pode aprender a andar de skate. Sim, mas eu... Encurtas etapas. Tu acabas de fazer um encurtar e de nem- etapas. certo, É o timing que as, escolhes por ele. as aulas de Sem skate dúvida. são um atalho, mas há uma coisa que eu quero e que o meu objetivo principal é o porquê. Porquê as aulas de skate? Que é aquilo que a maioria das empresas ou dos grupos não pensa. Porquê? Porquê que tu estás a fazer isto? E o meu porquê é porque hoje em dia o skate está tão comercializável Sim. que os miúdos não sabem bem o que é a cultura do skate. Pois é. E eu quero, Tens que e o meu passar. objetivo é que o Passar skate know-how. não é só o Street League, meu. O skate também é o Street League. O skate não é só ser profissional. Uhum. O skate é tu conseguires transformar a vida de alguém e conseguires com... É uma maneira de estar na é vida. uma maneira de estar na vida. E hoje em dia, eu acho que isto é indiscutível até em relação a todos os pais. O skate a analogia do skate é perfeita para os miúdos que querem a gratificação instantânea. Pois é. Em que eu estalo os dedos e tenho tudo feito. No skate não é assim. Porque tu, para conseguires fazer as coisas, tu tens que lidar com a frustração de não as conseguires fazer. Eu acho que isso é absolutamente imprescindível para podes preparar para a vida, meu. Tens de Percebes? construir uma base Podes mesmo preparar para a do vida. zero. Mas lá está, Passo a passo. voltando à minha parte profissional e ao meu ramo profissional. O problema hoje em dia da educação é esse mesmo, é o facilitismo com que tudo é adquirido. Sem Pois dúvida. tu sabes. E tem um lado ainda pior, é que nos tempos que correm, tu deixaste as crianças, a maioria delas, deixou de dar valor ao que é conseguir ter. Pois é. Conseguir Os passar. miúdos não sabem lidar com o tédio. Os miúdos não sabem lidar com o tédio. Não sabem o que é não ter algo para fazer. Porque os miúdos têm tantas distrações, têm tantas coisas que... Mas isso são coisas diferentes. O excesso de estímulos leva também a que sejam cada vez mais amorfos. Sim, E que sem haja uma dúvida. inércia muito Concordo, maior. Porquê? concordo. Porque se tu fizeres em casa a porcentagem de miúdos que quem é que quer ir andar de skate, quem é que quer jogar skate, vais ver que há ali uma discrepância grande já. É mais Mas fácil. se tu os conseguires fazer ver, e lá está, e essa é a parte humana que começa cada vez mais a dar a volta, isto é quase como, lá está, quando o centro comercial rebentar e voltar-se à loja de rua, porque precisamos exatamente de um aconselhamento técnico e humano. A zona que de só lojas- Alvalade, Avenida da Igreja, que- muito comércio de rua. Sim, e aqui o próprio Bana, eu sei que o Bana continua aqui e tem, acima de tudo, um grupo de amigos em volta dele. Porquê? Porque as pessoas, sabes que quando eu o conheci, a coisa que me agradou mais foi, ele caía para trás de um balcão, a loja tinha 2 metros quadrados, e ele caía para trás do balcão e dizia assim, tenho ali uma coisa para ti. Caía e aparecia com essa coisa. E eu ria-me, mas ele levava essa coisa porque era de facto... Foi o Baninha. Foi este Baninha que está aqui, Baninha. Foi o Baninha que sabe como é que é. E isto é um bocado como no skate, é um bocado como no grafite. Eu quando faço grafite hoje em dia, eu não posso viver num mundo fechado ou numa cápsula em que só estou eu comigo mesmo. E a parte artística tem muito este egocentrismo. Mas tem o outro lado também, que o grafite é discrepante em relação a todas as outras artes. Porquê? Porque há uma partilha. Tu não vês um artista plástico a trabalhar com outro artista plástico. Muito raramente. O pessoal do grafite junta-se para pintar junto. Junta-se para fazer acontecer coisas juntos. Mas no E o skate skate- também é assim. E o skate é Sim, isso. sim, Eu sim, fiz sim. amigos no skate que ainda hoje são meus amigos e que eu durmo no Porto, durmo ali, porque foram companheiros de skate. No skate, E o grafite é a mesma coisa. Eu pinto na Alemanha, eu pinto em qualquer continente, porque fiz amigos no grafite que sei que, por vivermos esta... É um amor, acaba por ser um amor. Isto é quase uma coisa aqui ferida, mas que existe. Que é este amor por isso faz com que o pensarmos dessa forma idêntica e temos esse gosto comum, faz com que vivamos de um modo comum também no que é a abordagem da amizade. Mas sabes que eu acho que nós temos um grande desafio enquanto praticantes ou usuários ou pertencentes a uma determinada cultura, digamos assim,
que é, como é que tu explicas isto a alguém que não faz a mínima ideia o que é o skate ou o que é o grafite? E tu não consegues explicar, Pois é. por mais que tu sejas eloquente a falar. Porquê? Porque só pela experiência da pessoa sentir isso é que a pessoa vai perceber, ok, agora eu entendo o que é que tu queres dizer, agora eu sinto isso. E porque É verdade, e são duas coisas em que o practice means perfection assenta. Não, mesmo. Como uma luva. Tu precisas de ir, precisas de estar, precisas de viver, de comunicar naquele seio para perceber o que aquilo é. E é isso que torna, de facto, estas microculturas tão unidas e ao mesmo tempo tão dispersas, mas que dentro desta esfera do que é as microculturas urbanas, BMX, skate, grafite, breakdance, tudo isto, acabamos por nos conhecer todos, porque de facto é um quintal muito pequeno. Certo. O meu irmão até diz uma frase melhor, isto de facto é a varanda. Vamos todos à varanda. Sim. Que é mesmo, não dá para ir para muito mais lado, porque a varanda nem dá para sair para lado nenhum. Todos Só tem aquele- conviver ali à varanda. Estes círculos todos se cruzam em alguma altura. E é isso que se calhar eu Tu quero que começaste não a- se perca. Certo, nem eu, porque acho que eu acho que acaba por ser bonito ao ponto de ser romântico, sabes? Tipo, é Este quase floreado romantista, é É poesia, poético, é poético. poesia. A nível pessoal, e embora esta conversa seja fluida, eu tenho sempre algumas curiosidades em relação às pessoas que a gente traz aqui. Tu começaste primeiro no skate e depois o grafite, ou ao sim. contrário, ou em simultâneo? Não, eu Ou comecei... como é que tudo começou? Eu E a seguir- eu comecei no skate e o skate teve duas fases a nível musical na minha introdução. Primeiro um metal Certo. pesadão. Depois cada vez mais raro hoje em dia em videopartes. Depois um hardcore, começou por ser um hardcore pesadão, quase ali uma transição, entre aquele hardcore melódico da praia, com Certo. NoFX e etc, Certo, que as certo. músicas falavam de skate, Certo? muitas delas. E paralelamente com esse hardcore surge o rap. As pessoas, eu lembro-me de acabarmos de Que andar de também skate, que ir a também- correr para casa uns dos outros Também é para ver uma o quê? subcultura, não é? E o MTV Raps. Porque muitas das pessoas hoje veem videoclipes de rap em todo lado. Nós não. Íamos para casa àquela hora porque quem tinha uma parabólica sabiam que àquela hora ia dar Yo MTV Raps. E Clássico. sentávamos todos a ver o Yo MTV Raps. E o que é que aconteceu? Nos videoclipes americanos havia grafite. E eu, como sempre desenhei, aquilo começou-me a puxar. Claro que descobri depois que havia dois skaters que eram os primeiros gajos do grafite. Cruzei-me com eles. Brutal. Em Santa Cruz, estou um dia lá a andar de skate e o França conheci-o lá também, porque ele também ainda Sério? continua a estar lá, como o pessoal de Torres Vedras, Martelo, o Beast, o pessoal Um que hoje em martelo lindo, grande talento. e conheço o Jaime lá também, porque ele dava-se com o pessoal de lá de Estás a Torres falar de Vedras, Jaime de Jaime Fernandes. Que descansa em paz. Um dos Sim. melhores skaters de sempre. Muito à frente do tempo dele. Muito à frente do Ele tempo teve, dele. ele teve à frente do tempo dele, tal como o Ricardo esteve à frente Certo, do tempo dele. certo. Há aqui dois ícones que de facto são marcados. Jaime Fernandes, numa altura, não tirando, claro, pessoal como o Aliás, Marco Rock ou o próprio Radical Skate Club muitas vezes fazia o ranking nacional Jaime Fernandes. Jaime Fernandes. E o que é que aconteceu? Conheço um canadiano que está a andar de skate, conhecemos pelo skate ali, vamos skatear juntos e amanhã aqui vamos andar num spot e de repente vejo que ele tem um livro e ele andava a fotografar pela Europa grafite. Pá, e aquilo fez-me aquele clique. Quando eu vejo aquele book com 100, 200 fotografias, eu disse, isto é a minha cena, isto tem tudo a ver comigo, ele anda de skate como eu, vivo isto do que é esta microcultura, é isto que eu quero. Chega a Lisboa nesse fim de semana, estou a falar disto, e ele diz, mas eu faço grafite com não sei quantos. O Zé Rui, neste caso, e o Zé Rui continua a Bem, curtir tem skate. duas histórias para contar por E causa o Zé de Rui, estás a e o falar que, é que eu, disso. o que é que eu faço? São estas as pessoas que me vão ensinar e que eu vou beber tudo o Eu que puder. tive com o Zé Rui há pouquíssimo tempo ali nas gerações. Sim, ele falou por Sim, causa brutal. da fita. Eu, aliás, tenho duas coisas e vamos depois já falar com o Gonçalo, que acho que Leite Chovit, manobra, eu aprendi, foi o Jaime Fernandes que me ensinou a dar Leite Chovit numa rampa. Do género, ele diz, pá, atira, deixa de ir o ollie primeiro e depois no ar empurra o skate. Pá, e consegui fazer aquilo na Casa Pia em Lisboa. Pá, num campeonato do Radical Skate Club, que no final comecei a treinar e atinei, graças ao Jaime, pá, foi lindo.
Outra coisa, em relação ao Zé Rui, questionable, ou seja, o primeiro vídeo da Plan B, que tem o Pat Duffy a dar um backflip à chuva, filmado pelo Mike Tarnasky, que na altura era um dos melhores amigos do Danny Way, que depois entretanto faleceu. Eu quando vi esse vídeo, eu pensei assim, não, eu não posso andar mais de skate. Com Primus, com a banda sonora de Primus. Estes gajos, o skate está a chegar a um nível que não é confortável, isto está a ficar bué perigoso. Um gajo a dar um backflip à chuva, que hoje em dia, tipo, vês alguém, vês o Clint Walker no filme da Birdhouse e aquilo é até ver-se. Não é nada hoje em dia. Mas foi na casa do Zé Rui que eu vi o Questionable pela primeira vez e fiquei completamente a pensar, o skate está a um nível que isto é uma cena estratosférica. Mal eu sabia que 20 anos depois isto ia estar ainda pior. Mas isto foi apenas uma história que eu queria. E depois é verdade. Mas Gonçalo, eu tenho esta curiosidade até com toda a gente. Quando é que foi aquele clique? Aquele clique do ok. Foi giro. Pronto, eu basicamente vim do surf. Comecei com o surf. Sim, eu ouvi dizer que tu em Biarritz partes a louça. Não parte a louça. Quando vês o Lucas Piga sair dentro da água, não é? Foi um clássico. Ficou na memória. E depois o gajo encontrou-me mais tarde lá no meio da cidade em Biarritz. Eu estava a tentar e que tu ligaste ao Tomás Fernandes a dizer isso. Estava a dar um tail slide na rua e o gajo passa, vai descontraído, dá-me assim, pronto. Lindo. Disse, bora. E foi a primeira vez que me atirei porque eu estava todo borrado para contar. Mas pronto, à parte disso, pronto, o meu pai é daqui de Lisboa e a minha mãe das Caldas da Rainha, Foz do Orelho, lá perto de Santa Cruz também, pronto. Ou seja, sempre fui dividido entre cá e lá. Cá era escola, fim de semana, férias, era Foz do Orelho. O que é que eu fazia no Foz do Orelho? Green Hill. Nessa altura ainda era a festa de pais e filhos. Mas Green Hill também, um clássico. Mas era surfar. Surfava. Um clássico. E agora é que está tudo na merda. Grafite. Tudo partido. Agora tem grafite e pronto. Mas pronto, então formei lá um grupo. Tinha lá um grupo de amigos, desde muito pequeno, que surfávamos todos em conjunto. Aprendíamos uns com os outros, um grupo mega unido, em uns 10, em que era surf de dia e à noite era aquele skate de surfista, tic-tac, que íamos lá para o Coreto no meio da vila. Por isso é que tu ficaste bem afetado quando eu disse aquele post daquele Boneless 540 não e eu tipo, nada, que anda azeite esse Boneless 540. Mas eu estava a sentir o gajo dá uma paulada depois na outra rampa e eu disse, pô, que azeite é este, meu puto? E tu ficaste tipo, pá, não vês que isso é o gajo do surf, meu. Agora percebi a Deixa cena. sentir a minha cena. Na verdade acabaram-se as barras de X lá nas Foz do Orelho e tu tiveste de mudar para o skate. Foi verdade, se calhar. Não, mas pronto, lá surfava e skateava também. E esses meus amigos, houve uns que começaram a ficar mais no surf e eu e mais 2 amigos meus construímos um curb e andávamos no curb lá, começámos a dar uns ollies, a subir os passeios, depois construímos este curb, construímos um rail, então nós acartávamos sempre um curb bué pesado lá para o meio do Coreto, aí um caminho de 10 minutos e ficámos lá a skatear a tarde toda. E era surfar de manhã, uma coisa assim, e skatear à tarde. E uns amigos depois foram ficando mais no surf e outros no skate, basicamente. O que aconteceu é que nesse meu meio termo de mais do skate, mais do surf, cá eu só fazia uma coisa, que era skate. Foi quando abriu o CJ, aquelas rampas de pedra, uma merda, mas que foi o que me fez crescer e era uma merda de qualidade, mas aquilo para mim era incrível. E aí formámos o nosso grupo, o Era Skate, começámos a skatear todos em conjunto. Estás a ver histórias que eu curto saber e não pronto, e depois também foi uma altura que eu comecei a menos para a Foz do Orelho, comecei a ficar mais cá, então automaticamente mais skate. E à Foz, os meus amigos do skate também já não skateavam tanto, começaram a surfar mais, então acabei por ficar sozinho no skate lá da Foz, fiquei cá mais com a malta de Lisboa. E tu, por exemplo... Mas não te percas, Break. Sabes que é engraçado tu dizeres isto, e tu vais-te identificar com o que eu te vou dizer. Uma coisa que o skate tem, que poucas outras coisas têm, é a vontade de se construir. Os skaters não deixam de andar de skate por não terem. Agora há este facilitismo dos skateparks. Mas sempre que esses skateparks não existem, os skaters fazem acontecer as coisas. Constroem, juntam-se, fazem rifas. Eu lembro perfeitamente, para tu teres uma ideia, que é o caso eu morava ali na zona. Novo está a ver em Sintra. Há N sítios que são skateparks, erguidos de cimento com pessoal que simplesmente dinamizam uma zona, como ele iria lá do pessoal do BMX. E os BMXers são muito idênticos nessa maneira de ver. Para vocês terem uma ideia, nós quando começámos a andar de skate e depois houve uma altura que construímos mini rampas e fazíamos mini rampas porque
os curbs do Street não era muito a cena inicial. Aliás, ele estava a mini dizer que era rampas. um curb bué da pesado, tinha coisa, e eu a pensar assim, foi que nunca tiveste que ir à linha do comboio agarrar num carril daqueles que eram tipo 15 gajos e não conseguias pegar naquilo, que aquilo era demasiado Por hardcore. exemplo, imagina, nós, o primeiro curb que tivemos era um dos primeiros rails que foram montados na A5. Quando eles estavam a montar os rails da A5, nós fomos buscar um rail desses, que tinha, sei lá, 5 metros, imagina 4 putos a levarem um Miúdos, rail de vocês não pé, sigam este exemplo. levar isto, 2 barrotes em baixo, e aquilo era, ainda por cima, Ficava estável. imagina, tem aquele formato, não é? Tipo, dá para dar grind de um lado e do outro, mas vai. Que cena estranha. Mas a cena inicial era fazer ou quarter pipes ou mini rampas. Mas isso leva-me àquilo que eu ia perguntar ao Gonçalo, que é andar um bocado antigamente. Na loja onde tu trabalhas há uma procura também de tábuas mais antigas, old school, porque este homem é colecionador como eu, Pois. e trouxe aí 2 relíquias que eu acho que valia a pena mostrar, mas antes disso... Está a haver uma grande procura, sem dúvida, principalmente por aquela questão que falaste há pouco de está a aparecer muita gente a querer skatear e muita gente a voltar a skatear. Certo. Esses são os principais. Quem volta hoje para skatear é certo que vai ter uma tábua old school. Pá, é o que dá pica, são bonitas, são incríveis. Sabes que isso é a cena que me leva São muito Mas bonitas. não estas não originais. dessas, eu e São o Break réplicas, eu são somos. réplicas. Este programa não vai acabar sem uma destas ir para a minha casa. E é a coisa que eu acho que falta hoje em dia, que é a parte das máquinas, e que eu sei que há pessoas a tentarem reverter o sistema, que é a qualidade da serigrafia. E quem gosta E a madeira em si. e a coisa da textura da madeira. Eu há pouco tempo tive a sorte de fazer uma colaboração com o pessoal da Nomad, e uma das coisas que eu lhes exigi foi: eu quero que se veja os veios da madeira no print. E a serigrafia, E ficam sempre isto é uma muito mais Cavalier bonitas. original, Full size. full size, que na altura as mini eram mais adquiridas. Volto a dizer, uma das entrevistas da minha vida. Eu ainda hei de entrevistar o Pá, avô. e é um dos magos do Sim, skate, sem pá, dúvida. continua. Eu vi no pavilhão Carlos Lopes, não sei se chegaste a ver quando veio cá o Ray Barbie. E Temos pouco tempo, o não é? Gui, Temos e o pouco tempo. Gui, Espera, o Rodrigo tenho uma Pimentão, relíquia maior vem que isso. dar um E show esta, de não é? skate com essa malta. Esse gajo Brutal. é incrível também. Uma Timosoi, Não era. ainda packed. Não, vira, aliás, isto é um mint. Isto é em Christ Air. Christ Air, sim. pois yeah. é. Christ meu. Air, inventado pelo Cristiano Ronaldo. Real. Yeah. Isto é a cara dele lá em cima. E Deve ser. agora pelo break estar a fazer esta busca do Gui, e o Gui é das pessoas que foi um dos meus ícones do skate, principalmente no que era andar de vert ou de mini rampa. Porque ele era... Eu a primeira vez que vi o Gui a andar de skate, vi o Gui num show do Tony Hawk em 92. No Aquapark? Sim, no Aquapark. Ai, com caraças. Ai, tu tens vou- isso, meu. Eu tenho 2 destes e troquei isto por uma Coca-Cola. Tu tens isto, meu. E vou-vos mostrar aqui um pormenor. É que quando o Tony Hawk veio cá, Neste dia, erraram o nome dele no póster. Exato, É que Tony. é Tony Hawk. Foi cá em Portugal, tinha que ser o Tony. O Gui também. Muito bom. Era o Tony Falcão. Ali pela Grosal, espetacular. Ali patrocinado pela Pepsi. Pela Não havia lá Pepsi. cá Coca-Colas nem nada. Tony, lindo. Tony com um erro. Neste Serigrafia dia, portuguesa. no Aquapark, aprendi a dar varial flip. Não sabia dar flip. E fazia varial flip, não sabia dar Eu flip. também aprendi a ver o flip antes do flip. Incrível. Era um Tão clássico. bom, tão bom. Para estas gerações novas não sabem disso, mas por exemplo, Mas a parte linda, Mas sabes uma coisa que é que estas gerações novas têm um grande acesso que nós não tivemos através das redes sociais, é que tu tens. Tu vês a malta toda E quase podes em tempo comunicar, real e e podes podes comunicar com comunicar. eles. mas há uma coisa Alguma mais vez tu na consegues- vida. eu lembro perfeitamente o ponto alto do ano eram sempre 2 eventos. A FIL, Sim, em que sem estavam dúvida. toda a gente que andava de skate, BMX, surf, estas microculturas Eu estavam cheguei à porta da FIL, na Nauticamp, para quando abrisse a porta, ir tudo a correr direito ao pavilhão 3 para trazer autocolantes. Yeah. Autocolantes. Olha, E ver se supostamente alguém tinha montado alguma coisa para poderes andar. Um dos Gonçalo, meus- tu viveste isso na primeira pessoa, naturalmente com alguns profissionais que tu deves admirar. Pá, quando foste com o Gustavo Ribeiro e agora quando foste em tour com a Dilabora, Sim. Mark Appliar, TJ Yeah. Rogers, viste Não, mas- o Chris Joslin a gravar a videoparte
corrijo-me se eu estiver errado, dos novos ténis Vi, sim. Ainda nem os ténis tinham saído, já o gajo andava com eles. Da Etnis, sim. Da Etnis, os novos no formato da Cruz. Não, isto realmente foi um ano em que eu... Olha, tu um dia vais passar férias, ficas em casa do Steve Cavalier e depois Não. vais ver o Lance Mountain a gravar uma parte e por aí fora. Pá, sim. Isto foi um ano em que de repente parece que é tipo... És aquele miúdo que nunca na vida vê aqueles filmes todos, vê aquela malta toda lá e pensa, olha, lindo, nunca na vida vou-os conhecer, e de repente tem um ano, conheço tipo meio, claro, graças a esta grande viagem, graças ao Gustavo, sem o que se eu for podia ir à América e nunca irias conhecer se não fosse com o Gustavo. Mas podias ter dito que não podias ir. Que não podia ir, na verdade e fui, e com grande esforço. E na verdade foste. Pá, tirei-me um bocado de cabeça, para ser sincero até, porque eu nem estava assim muito à vontade de dinheiros e coisas assim, fui tipo assim à toa. E até nos inícios de lá da viagem fiquei assim um bocado à rasca, percebi que ia lá ficar um mês e meio, tipo, e comecei a ver que aquilo era tudo caro. Valeu a pena. Valeu a pena e conheci essa malta toda e tive com o Marca-Player lá e depois passado um mês quando cheguei cá estou com o Marca-Player outra vez em França. Quando entrevistei o Mark Appleyard, Yeah. eu acho que pelo facto de ele ser já de uma geração diferente, a emoção com que ele falava em relação à gratidão pelo facto do skate lhe ter dado uma vida, tipo, eu estava a entrevistá-lo e estava tipo comovido, sabes? Tipo, sabes quando tu queres falar uma coisa e pensas de género, eu não vou conseguir articular nada porque neste momento está-me a apetecer chorar. Yeah. O Cavaleiro é a mesma coisa comigo. Por exemplo, o Cavaleiro. Vamos imaginar que eu pus um post com a minha coleção e com a tábua e agradeço, obrigado porque mudaste a minha vida. E ele responde-me com um texto na hora seguinte, praticamente, com um texto a dizer, são palavras como estas que me fazem sentir como eu te fiz sentir a ti nessa altura. Lindo. E é linda esta proximidade, e porque eu acho que todos esses skaters dessa altura têm de facto esta proximidade, porque sabem que moldaram gerações e moldaram pessoas, e têm esse humanismo, porque eu acho que se trata de humanismo, para conseguir ainda dar aquele toque extra do que é a comunicação. Lá está a parte que falta muitas das vezes neste automatismo geral, porque sai muita coisa, é muitos vídeos, é muitas videoparts, é muitos skaters e é difícil filtrar, tal como na música, nos tempos que E é muito impessoal. eu a ver alguma coisa que me toque já é difícil. Eu há pouco tempo nós temos não sei se tu não estás, nós temos um grupo de chat que se chama Old School Never Dies. Sim, estou lá no Instagram. Pá, e eu quando vi a cena do roll-up, eu já não senti uma cena com um vídeo de skate assim há muito tempo. E não teve a ver com as manobras nem nada. Foi aquilo de eu sentir, isto trouxe-me ali um bocado daquele aperto, aquela dor dentro do estômago, aquele murro no estômago que já não sentia, porque não é por ver o melhor toque, fico maluco também quando vejo toques fantásticos, como quando vejo um paradão que eu gosto, mas foi a maneira, a abordagem do skate totalmente diferente e que eu disse, de facto não é preciso dares aquele toque de ninja para que fazeres nas outras pessoas ficarem nervosas com quase ali uma paixoneta, não é? Um furacão. E esta conversa entre nós, tenho-vos a dizer, foi espetacular. Tenho pena de não termos mais tempo. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado tu pelo Ficamos convite. por aqui no segundo episódio do The Board Show.